Oi, dentista! Eu sou a Maria Clara, do Amor em Odonto, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prescrição medicamentosa. Você aí, sabe quais medicamentos o dentista pode ou não prescrever? E para começar, por que esse assunto é uma problemática no meio de tantos dentistas e principalmente de nós estudantes que ainda estamos nos adequando com essa prescrição medicamentosa? Porque isso não é um ato exclusivamente médico, igual muita gente por aí acha, mas é um privilégio que nós, da odontologia, temos e que traz muito mais eficácia para os nossos tratamentos. Muita gente acha que existem uma lista de medicamentos que podem ou não ser prescritos para os pacientes da odontologia, mas eu quero dizer para você que isso não existe. Nós, dentistas, podemos sim prescrever uma infinidade de medicamentos diferentes, mas é lógico, nós temos que usar o bom senso e a ética para entender quais os medicamentos que nós podemos, de fato, prescrever para os nossos pacientes. Por que não se determina quais medicamentos podem ou não ser prescritos? Porque isso limitaria duas coisinhas. Primeiro, a ação de nós profissionais seria muito limitada com uma lista específica de medicamentos. E o segundo motivo é porque limitaria também a ciência. A ciência se renova dia após dia. Então, um medicamento que hoje pode não ser usado, amanhã ele pode ser usado. E um exemplo muito clássico disso é a talidomida, que é um remédio usado para o tratamento da lepra. Antigamente, ele não era prescrito de forma alguma na odontologia, mas hoje em dia, com estudos, descobriram que esse medicamento ele pode sim ser usado e ele tem inclusive uma eficácia de 90% no tratamento da afta. Diante disso, a gente toma como conclusão de que o dentista ele tem sim uma grande liberdade e uma grande variedade de medicamentos que ele pode prescrever, mas a gente precisa entender que o que está em jogo, de fato, não é o medicamento que pode ou não ser prescrito, mas é a finalidade com a qual nós empregamos ele. Aqueles medicamentos que são de tratamento exclusivo da medicina não nos cabe, como dentistas, prescrever. Mas todo e qualquer medicamento que tenha a ver e que diz respeito com tratamentos odontológicos ou sistêmicos que tenham caráter odontológico, a gente pode sim e deve prescrever de acordo com a necessidade de cada um dos nossos pacientes. E por causa disso, é muito importante que você conheça quais são as principais classes de medicamentos que o cirurgião dentista pode prescrever. E para validar tudo isso que eu estou dizendo a respeito do nosso bom senso na hora de prescrever os medicamentos para os nossos pacientes, existe uma lei, que é a Lei 5.081 do ano 1966, que regulamenta o exercício da odontologia. Essa lei, ela diz que compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar medicamentos de uso tanto interno quanto externo, mas que são indicadas em odontologia. Explicando um pouquinho sobre as classes de medicamentos mais comuns prescritas por nós cirurgiões dentistas, nós vamos citar 6 principais classes. A primeira delas são os anti-inflamatórios. Como o próprio nome diz, anti-inflamatórios são aqueles que nós usamos para combater a inflamação. Eu acho legal lembrar aqui com vocês quais são os 5 sinais da inflamação. Se você ainda não aprendeu isso na sua faculdade, presta bem atenção porque isso é muito importante. O primeiro deles é o dor, rubor, calor, edema e perda da função. Então, diante disso, os anti-inflamatórios eles vão ter várias indicações. Eles vão ser usados com finalidades anti-inflamatórias mesmo, com finalidades antipiréticas, que vão combater febre, também com finalidade analgésica, que é para aliviar a dor, porque uma vez que a inflamação ela é diminuída, consequentemente a dor também é diminuída, e os anti-inflamatórios também vão ter ação antiplaquetária. E como um exemplo disso, nós temos a dipirona, que é bastante conhecida. Alguns exemplos de anti-inflamatórios que a gente usa muito nos nossos atendimentos são o ibuprofeno, a prednisona, o cortisol, nimesulida, paracetamol e tem uma série de outros anti-inflamatórios. A segunda classe de medicamentos que o dentista pode prescrever
são os analgésicos. Eles são muito conhecidos porque eles aliviam a dor. E como vocês sabem, na prática odontológica, muitos dos nossos procedimentos geram bastante dor nos pacientes. Então, sempre você vai prescrever analgésico para os seus pacientes. Então, é importante você conhecê-los. Os analgésicos, eles são medicamentos que têm ação local, uma ação mais periférica, e por causa disso, eles vão aliviar somente aquela dor que o paciente pode estar sentindo. E eu separei 3 exemplos de analgésicos que são mais comuns no meio da odontologia. São o AS, o paracetamol e a dipirona. Agora, um alerta importante para você é que toda vez que você for prescrever algum medicamento para o seu paciente, você precisa conhecê-lo muito bem. E a gente conhece muito bem o paciente através de uma boa anamnese. Porque se o paciente tiver algum problema sistêmico, ele estiver em alguma condição como gravidez, se ele for fumante, qualquer coisa desse tipo, existem medicamentos que são contraindicados. E um exemplo desse grupo de analgésicos que nós estamos falando é o AS, que não pode de forma alguma ser prescrito para aqueles pacientes que estão com suspeita de dengue. Então fica atento não só em relação aos analgésicos, mas a qualquer outra classe de medicamento, porque todo medicamento pode ter alguma contraindicação para algum determinado tipo de paciente. A terceira classe de medicamentos que nós podemos prescrever para os nossos pacientes são os antimicrobianos. E dentro do grupo dos antimicrobianos, eu separei 3 tipos. São os antibióticos, os antifúngicos e os antivirais. Desses 3, os antibióticos com certeza é o que você mais conhece, porque também é o que mais utilizamos na odontologia. E o que são antibióticos? São aqueles medicamentos que matam ou que diminuem a ação de micro-organismos no nosso organismo sem comprometer o hospedeiro, ou seja, sem comprometer o seu paciente. E quais são os antibióticos mais usados na odontologia? Alguns exemplos de antibióticos são a penicilina, a aritromicina, a amoxicilina, que com certeza é o mais conhecido entre eles, e tem outras classes de antibióticos. Os antibióticos vão ter um uso muito restrito, mas também muito essencial em alguns tratamentos. Eles são muito usados em infecções odontogênicas, como também aquelas infecções orais sem caráter odontogênico. Eles são muito utilizados como profilaxia antes de algum tratamento que possa ter risco de infecção focal e qualquer risco de infecção a tecidos vizinhos também. Agora, só citando mesmo os antivirais e os antifúngicos, que são pouco utilizados na odontologia, no tratamento dos nossos pacientes. Mas eu achei muito interessante falar que os antivirais, eles são usados para combater infecções por HIV, caso você, cirurgião dentista, sofra algum acidente de trabalho. Eles são utilizados entre 2 horas após o acidente até 2 semanas após o acidente. Falando um pouquinho sobre a nossa 4ª classe de medicamentos que os dentistas podem prescrever, são os analgésicos opioides. Esses analgésicos, eles não têm ação local e periférica como aquele outro analgésico que a gente já conversou. Os analgésicos opioides, eles vão ter ação central. Então, eles são utilizados para aquelas dores muito intensas, de moderadas a intensas, que o paciente sofre. Então, eles vão ser muito utilizados naqueles tratamentos muito invasivos e que vão gerar um pós-operatório muito ruim para o paciente. E os 2 exemplos muito comuns, se não os mais utilizados na odontologia de analgésicos opioides, são o tramadol e a codeína. Vale a pena pesquisar um pouquinho sobre eles, porque eles são muito bons. Bem, a 5ª classe de medicamentos que o dentista pode prescrever são os benzodiazepínicos. Eu não sei se você aí de casa já ouviu falar sobre benzodiazepínicos e para que eles são usados, mas eles são uma ótima solução para aqueles pacientes que sofrem com ansiedade, para aqueles pacientes que têm muito medo, que chegam no seu consultório com muito nervosismo. E por quê? Porque eles têm ação ansiolítica, que vai ajudar na ansiedade. Eles também têm ação hipnótica e miorrelaxante.
Então, são medicamentos que são prescritos realmente como sedação consciente, onde o paciente fica mais tranquilo, só que sem perder os sentidos. É até engraçado falar dos medicamentos que fazem parte dos benzodiazepínicos, porque todos eles têm a mesma terminaçãozinha. Mas eu só vou dar 2 exemplos: alprazolam e o diazolam. Então, todos que terminarem com lam, você já desconfia que já é alguma coisa de caráter ansiolítico, tá bom? E a 6ª classe de medicamentos que nós dentistas podemos prescrever, eu coloquei 2 grupos juntos, que foram os anticonvulsivantes e os antidepressivos. Mas por que eu coloquei esses 2 grupos numa mesma classe? Porque eles vão ter a mesma indicação. E qual indicação é essa? Os antidepressivos e os anticonvulsivantes, eles vão ser usados no tratamento de doenças neuropáticas, como em casos de neuralgia do trigêmeo, casos de síndrome de ardência bucal, doenças crônicas de disfunção da ATM e algumas outras dores neuropáticas. Então, é importante você saber alguns exemplos dos antidepressivos e dos anticonvulsivantes que podem ser prescritos por você alguma vez na sua vida com seus pacientes. E os antidepressivos são imipramina, fluoxetina e a desipramina. E os anticonvulsivantes são a gabapentina, a fenitoína e o topiramato. Além de todas essas 6 classes de medicamentos que o dentista pode prescrever, nós podemos também aplicar no nosso paciente os famosos anestésicos locais, que são aqueles anestésicos que fazem parte das nossas anestesias antes dos procedimentos. Bem, nós já falamos um pouquinho sobre quais são os medicamentos que os dentistas podem prescrever, já citamos exemplos, já separamos em grupos. Agora vamos para a parte prática. Qual é a parte prática? É a prescrição em si. E a prescrição é através de receituário. Você sabe quais são os elementos obrigatórios no receituário? Então, conforme a Lei 5.991 do ano 1973, a prescrição medicamentosa tem que ter 6 componentes. O primeiro elemento que compõe a prescrição medicamentosa é o cabeçalho. Bem, no cabeçalho deve conter o nome e o endereço do profissional e também o seu número de registro de pessoa física ou pessoa jurídica. Por opção do profissional, pode ter também qual especialidade ele exerce. O segundo ponto que tem que ter na prescrição medicamentosa se chama superinscrição. E o que é a superinscrição? Ela é constituída pelo nome do paciente, endereço do paciente e a idade do paciente, caso isso seja pertinente na nossa receita. Um exemplo disso são pacientes menores de idade que vão precisar fazer uso de um antibiótico, por exemplo, que é um medicamento controlado, em que só pessoas maiores de idade podem comprar. Então é importante que você coloque a idade do seu paciente, nesses casos, no receituário. Além dessas informações do paciente, na superinscrição você escreve sobre o uso dele, que pode ser tanto interno quanto o uso externo. O terceiro pontinho que tem que ter na sua prescrição medicamentosa é o tópico da inscrição. E o que seria a inscrição? É o nome, a forma farmacêutica e a concentração do medicamento que você está prescrevendo. O quarto pontinho que tem que ter na sua prescrição medicamentosa se chama subinscrição. E o que seria a subinscrição? É a quantidade total a ser fornecida para o seu paciente. É sempre bom que você escreva isso por extenso. E eu vou dar um exemplo. Tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 5 dias. É importante que você escreva isso direitinho, por extenso, bonitinho, para melhor entendimento do seu paciente. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo depois, preenchendo um receituário para vocês terem uma noção melhor de como que é. Bem, o quinto e penúltimo tópico da nossa prescrição medicamentosa se chama adiscrição. E o que seria a adiscrição? São todas as informações e cuidados que você, profissional, quer passar para o seu paciente. E um exemplo disso é, por exemplo, tomar em jejum. Também, assim como o tópico anterior, é muito importante que você escreva detalhadamente, por extenso, sem abreviações,
porque assim o seu paciente vai entender melhor quais são os cuidados que você está recomendando para ele. E no finzinho do seu receituário, você vai colocar a data, a sua assinatura e o seu carimbo com o seu registro regional de odontologia. Bem, e para que você faça uma correta prescrição para o seu paciente, é importante que você conheça muito bem qual é o problema do seu paciente, para que através desse conhecimento você dê um diagnóstico correto. E como que você diagnostica corretamente? Fazendo uma boa anamnese, igual eu já falei. Se você conhece o problema do seu paciente, se você realmente sabe aquilo que ele precisa, se você conhece os medicamentos, você vai sim prescrever o medicamento correto para o tratamento que o seu paciente precisa. Bem, se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar ele com seus outros amigos estudantes de odonto. Até mais! Você não vai botar aí.